Finalmente chegou o tão sonhado momento de você comprar um cooktop novo para a bancada da sua cozinha. Mas qual deles comprar? Cooktop a gás, elétrico, indução? Hoje eu vim aqui para mostrar para vocês todas as partes boas e ruins de cada um desses modelos. Como uma pessoa que teve a experiência de usar os três cooktops na cozinha, eu vou dar ao final do vídeo a minha mais sincera opinião. Vamos lá? Primeiro, a gente precisa entender como funciona cada um desses três modelos. Vamos começar pelo modelo a gás. Como a gente já sabe, é produzido uma chama pelo contato do gás com o fogo e essa chama vai transferir o calor para as panelas quando a gente estiver cozinhando. Vocês estão vendo que na imagem tem uma tomada, mas ela serve apenas para acender o fogo para entrar em contato com o gás e assim produzir-se a chama. O segundo cooktop que eu trouxe para vocês é o cooktop elétrico e ele funciona através de uma resistência elétrica. A gente vai ter esse material da superfície feito de vitrocerâmica. Embaixo desse material a gente vai ter uma resistência elétrica, da mesma forma que a gente tem no chuveiro, a gente vai ter aqui também. Nesse caso, quando você liga esse cooktop, você consegue ver que está esquentando, porque essa resistência ela fica vermelha. Esse calor vai ser transferido através desse material vitrocerâmico até chegar nas panelas e aquecer a comida. O terceiro modelo é o cooktop de indução. E o funcionamento dele é por indução eletromagnética. Como funciona isso? O design desse cooktop ele é bem semelhante ao do cooktop elétrico, mas ao invés de ter uma resistência elétrica, ele vai ter uma bobina elétrica. Ao passar corrente elétrica nesta bobina, será gerado um campo eletromagnético. Quando você coloca uma panela que a base tem elementos ferromagnéticos, esses elementos vão reagir com o campo eletromagnético gerado, induzindo assim a formação de correntes elétricas na base da panela que vão gerar o calor necessário para aquecer os alimentos. Percebam que quem ficou aquecida foi a base da panela e como ela se aqueceu, ela passou um calor para a superfície do cooktop. Mas assim que você tira essa panela do cooktop, ele vai resfriar muito rapidamente, porque vai perder essa transferência de corrente elétrica, uma vez que o elemento eletromagnético que estava ali para funcionar junto da bobina não está mais. Vamos analisar cada cooktop de forma individual. A começar pelo cooktop a gás. Quais são os prós desse tipo de cooktop? O primeiro é não precisar de energia elétrica para funcionar. Se você não tiver energia, simplesmente com um fósforo você consegue fazer o acionamento desse cooktop. Eu acho que o maior pró desse tipo de cooktop é a questão do preço. Ele é um cooktop barato, com R$ 400 você consegue comprar um modelo desse de 4 bocas. Com relação aos contras, o primeiro deles é a questão do vazamento de gás. Então, eu só utilizaria esse tipo de cooktop em um apartamento, por exemplo, se tivesse gás canalizado. Ou então, poderia colocar esse cooktop em uma área gourmet, que é uma área aberta e vai ter ventilação para este botijão de gás. A segunda desvantagem é a questão da limpeza ser mais difícil por essa questão dessas grades que ficam nas bocas do fogão, é um pouco chato de limpar. E a terceira desvantagem é porque ele não controla a temperatura com exatidão, assim como os outros dois modelos podem ser controlados. Vamos falar agora do cooktop elétrico. A primeira vantagem dele, bem clara, é a questão da limpeza ser fácil. É muito bom. Cozinhou, teve um respingo de comida ali, você simplesmente passa um paninho úmido e já está tudo limpo. Muito melhor que o cooktop a gás. A segunda vantagem é a questão do total controle da temperatura. Então você pode ir lá no painel de controle e escolher qual temperatura você quer colocar para fazer o cozimento dos alimentos. A outra vantagem, com certeza, é o design mais clean do que aquelas grades que a gente vê no cooktop a gás e também a questão da segurança. Ele vem com algumas travas, é muito mais seguro. Desvantagens. A primeira dela é porque depende de energia elétrica para funcionar. Mas eu acho esse argumento que as pessoas falam muito fraco. Porque vamos fazer uma reflexão aqui. Qual foi a última vez que faltou luz na sua casa? Na minha, há muito tempo. No máximo é um dia ou outro que não tem luz por causa das chuvas no final do ano de Belo Horizonte. Mas, no geral, é muito raro não ter
energia elétrica em casa. Então eu acho que esse argumento ele é bem fraco para você fazer a sua decisão. O segundo argumento contra que eu coloquei foi a questão dele precisar de um circuito elétrico independente, isso porque geralmente esses eletrodomésticos são vendidos a 220 volts, então é como se fosse um chuveiro, eles são ligados no circuito diretamente lá no disjuntor, lá no quadro geral de distribuição, eles têm um circuito só para eles. Então, a tomada que você vai ligar esse eletrodoméstico, você tem que conferir com o eletricista se ela vai funcionar para o seu modelo de cooktop. Uma outra desvantagem é que a superfície desse modelo ela demora a esfriar, porque ele é 3 vezes mais caro que o modelo anterior. Então, um cooktop desses de 4 bocas elétrico vai custar em torno de R$ 1.200. Agora vamos falar dele, do queridinho do momento, o cooktop de indução. Quais que são as vantagens desse tipo de modelo? Vai ter uma limpeza fácil, como a gente já viu no cooktop elétrico. Você vai ter um total controle da temperatura, inclusive quando você liga esse tipo de cooktop, a questão do aquecimento acontece em segundos. É muito mais rápido do que o elétrico e do que o cooktop a gás. Realmente, essa questão de precisão para este modelo, ela é altíssima. A gente também tem um design mais clean, tem a questão de segurança ainda maior do que a do elétrico, porque como a gente sabe, esse cooktop ele só funciona quando a panela está ali em cima. Se não tem panela ali em cima, mesmo que você acione, ele não vai funcionar. Além dele esfriar muito mais rápido também depois que você tirou a panela, diferente do cooktop elétrico que ainda tem um tempinho tanto para aquecer quanto para esfriar. A outra desvantagem, a gente vai discutir sobre ela, é o fato de que ele somente funciona apenas com panelas de ferro fundido, aço inox ou fundo triplo, que tem as propriedades ferromagnéticas. Eu acho esse argumento bem fraco também, porque, gente, vamos analisar um pouquinho a nossa vida aí de cozinheira, vai lá no armário de você, se você é aquela pessoa que está cheia de panelas, que adora, tem panela desde o início do casamento, se você está usando essas panelas tudo aí na sua casa, me diz aqui nos comentários. Porque a experiência que eu tenho é que as pessoas, mesmo tendo esse monte de panela, ela vai ter aquelas 3 preferidas e vai usar somente elas. Você compra um jogo de 5 panelas da Tramontina que tem as propriedades para funcionar nesse tipo de cooktop, você está bem servido. Compra ali no máximo uns 3 tipos de frigideira e uma leiteira, você não vai usar mais do que isso por anos, te garanto, tá bom? Pensem aí direitinho e depois me conta aqui nos comentários se você concorda comigo ou não com relação a esse argumento das panelas. E a questão da energia elétrica é caro e blá blá blá, tem esse argumento também. Gente, vocês colocarem na ponta do lápis quanto custa o botijão de gás e quanto ele dura, e o mesmo cálculo para o quanto você está gastando de energia elétrica a mais para ter esse eletrodoméstico, você vai ver que vai ficar elas por elas. E até dependendo de como você usa o aparelho, este de indução vai sair muito mais barato, porque ele tem toda essa tecnologia em que o funcionamento dele é muito exato. Então, tirou a panela, não está funcionando. Não tem aquela coisa de, liga aí, vai deixando esquentar a comida, para na hora que fulano chegar. Não tem disso, porque é muito rápido. Você precisa esquentar uma coisa ali rápido, já coloca ali, já esquentou, já acabou, já desligou. Inclusive, ele consegue ser mais econômico do que o elétrico, como a gente viu, por essa questão da tecnologia dele ser mais exata. Você não tem que ficar esperando muito tempo para ligar, para desligar. Ele é mais econômico do que o elétrico também. Agora vamos à última desvantagem que eu trouxe, a gente também vai conversar sobre ela, que é a questão dele ser mais caro. Sim, a efeito comparativo, ele é 4 vezes mais caro do que um cooktop a gás. Um modelo desse de 4 bocas, você vai precisar de pelo menos R$ 1.600 para fazer a aquisição. Mas, gente, vamos pensar aqui comigo. Da mesma forma das panelas, que você está cheio das panelas aí na sua casa e não usa, o cooktop de indução, você vai pagar no primeiro momento mais caro, mas você vai ter esse eletrodoméstico por anos. É isso que se espera de um eletrodoméstico como esse. A mesma coisa as panelas, você vai usá-la por anos. Então, é um valor que você paga mais no início, mas que se dilui e fica muito mais barato a longo prazo. Vamos para o meu veredito final, primeiro como usuária e depois as ressalvas que eu tenho que fazer como arquiteta. Como usuária, não tem sombra de dúvidas. Desde o momento que você tiver um cooktop de indução na sua cozinha, nunca mais você vai querer voltar para ter um cooktop a gás ou elétrico, pela praticidade que esse tipo de cooktop te dá.
É muito maravilhoso você entrar na cozinha, já acender ali o cooktop na temperatura que você quer, rapidamente ele aciona, não é perigoso, quando você tira a panela ele esfria rapidamente, ele é fácil de limpar, ele é tudo isso mesmo, gente. Então, na minha opinião, como usuária, sim, eu prefiro o cooktop de indução. Agora, a Lu de arquiteta que vai falar. A gente tem algumas ressalvas, o cooktop de indução e o elétrico, como a gente viu, não é todo lugar que você vai poder instalar, você tem que ver com o eletricista, se você tem um circuito independente para instalar esse tipo de cooktop, se é possível acrescentar mais um circuito lá no quadro de distribuição do seu apartamento, da sua casa, para fazer a instalação deste cooktop. Então, primeiro a gente tem que ver a possibilidade física de você fazer a instalação. Se for ok, sim, prefiram ele, mas se não for possível, a gente tem que seguir com o fogão a gás, que provavelmente você vai ter no apartamento um gás encanado, ou se você mora em casa, você tem condições de colocar um botijão de gás na parte externa. A segunda ressalva é com relação a se você estiver morando de aluguel. Vai depender do quanto você quer arcar com o custo de ter um cooktop de indução. Se você está morando de aluguel, num apartamento, você vai ficar ali no máximo um ano, e aí para você instalar um cooktop de indução nesse apartamento, você precisa fazer alguma modificação na parte elétrica, talvez não seja tão vantajoso, é melhor comprar um cooktop. Já, inclusive, nesse caso de aluguel, dependendo, eu já preferiria comprar um fogão, que já vem com forno. Então, somente nesses dois casos, que não é possível fazer a instalação elétrica e que eu estivesse morando de aluguel por um curto prazo, eu optaria pelos demais modelos. Mas cooktop de indução, com certeza.